Quero expressar aqui a nossa alegria de estar aqui novamente na casa no qual nós consideramos que é a casa de Deus, para que todos os povos e nações e línguas entendam o grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Será? Eu tinha anotado algumas anotações para nos ajudar, mas Deus não permitiu que esquecesse. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Tem aqui nesta manhã, irmão, tem luz aqui para esse local aqui? Senão, não tem importância. Mateus capítulo 24. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje? Até agora não chegou, né? Pois bem. Mas não tem importância, irmão Cássio. Queridos, esse assunto é um assunto muito polêmico. Mas para nós adventistas do sétimo dia, nós temos a oportunidade de relembrá-lo novamente nessa série que nós estamos fazendo. Ontem nós falamos sobre a imortalidade da alma. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento secreto. E o arrebatamento secreto é um assunto polêmico para algumas pessoas. Para mim não é. Talvez nessa manhã eu esteja falando até para uma adventista que seja um assunto meio difícil de compreensão. Mas a melhor parte que nós temos, independentemente de igreja, é que nós temos a Bíblia para estudá-la. E a Bíblia, ela é a bússola para nós termos aí o rumo, para nós entendermos alguns assuntos. Há na Bíblia alguns assuntos que a gente não vai compreender, mas nós estaremos lá no céu para que o próprio Cristo possa ensinar a nós assuntos que muitas vezes a Bíblia não fala diretamente, mas assunto que requer a nossa salvação, ela tem muito bem explícita na palavra de Deus. E o assunto hoje, arrebatamento secreto, ela está explícita na Bíblia. Por quê? Porque é um assunto que Deus, de antemão, já sabia que o inimigo iria usá-lo para distorcer a palavra de Deus. E esse assunto é o arrebatamento secreto. Eu lembro que eu fui, o ano de 2024, que eu peguei um ano sabático aí na igreja, não peguei nenhum cargo, e esse ano sabático eu preguei este assunto. E eu lembro que eu fui numa igreja, preguei em 10 igrejas, inclusive aqui. Eu preguei numa igreja que, ao chegar lá, eu perguntei se alguém acreditava no arrebatamento secreto conforme o pentecostal, conforme a teologia pentecostal. E dentro dessa igreja, 10 pessoas adventistas acreditavam da forma que Jesus vai vir, vai levar um e vai ficar outro, a forma pentecostal. Então nós vamos estudar aqui para a gente tirar as nossas dúvidas. E aqui é um estudo, você pode perguntar que a gente vai, diante do tema, a gente vai respondendo. Se eu não souber essa pergunta, tem um universitário aqui, o Fábio Gilberto, que são universitários neste assunto. A Vera é só hora. Ok? Abriu a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24, então vamos orar. Querido Deus, querido Senhor, que honra novamente adentrar ao púlpito para estudar um tema. Só que esse tema, Senhor, ele não pode partir da pessoa Carlos, mas da pessoa de Cristo. Por isso que eu agradeço que já tiraste o eu da minha vida e colocou o teu eu. E este eu, Senhor, seja de Cristo Jesus e do Espírito Santo que está neste momento aqui nesta igreja e em todos os templos que tremem e temem diante do Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, e obrigado, 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 em nome de Jesus. Amém. O livro de Mateus capítulo 24, ele narra aí um sermão profético do que vai acontecer nos últimos dias. E o tema arrebatamento secreto também é dos últimos dias. O capítulo 24, ele inicia no versículo 4, que diz assim: e Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos...
Irmão, cuidado. Eu estou falando para talvez um irmão adventista que ainda não estudou a Bíblia como deveria estar, e a qualquer momento você pode estar enganado. Muitos virão em nome de Jesus Cristo. Tanto que o capítulo 24 de Mateus, versículo 24, também está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? E operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que mais existe neste mundo é falso profeta e falso Cristo. O falso Cristo, de imediato, eu consigo perceber que ele é um falso Cristo, mas um falso profeta, não. Eu tenho que estudar a Bíblia, porque tem muitos falsos profetas aí curando. E se tem uma coisa que nós queremos como humano, não é sofrer nem morrer. Então nós recorremos para esses falsos profetas. Eu digo assim de um modo geral, né? Então veja que um falso profeta, nós temos que estudar a Bíblia. Um dos pontos cruciais é 1 João 4:1. Amados, não criais em qualquer espírito. Espírito, como estudamos ontem significa pessoa. Não é espírito sobrenatural vindo do céu, não. E nem do inferno. É pessoas. Amados, não criais em qualquer pessoas, mas antes provai se essa pessoa ou esse espírito vem de Deus. E esse assunto sobre arrebatamento secreto é muito fácil quando você, à luz da palavra de Deus, estuda. Entendeu? Agora veja o que está escrito no livro de Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Qual é o dia e hora? A volta de Jesus. Porque estava formitando na mente deles a mensagem de João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse ou não for, eu teria dito, porque eu voltarei. Então esse eu voltarei está na agenda de Deus, na última página, o dia e a hora, que só cabe ao Pai. Quando Cristo fala isso, ele fala em termos humanos, que tanto diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho. Quem é o Filho? Senão o Cristo estava na sua humanidade. Cristo não quis colocar um pé na frente, ele espera a decisão do Pai. E aí ele continua: pois assim como foi nos dias de Noé, como era que era nos dias de Noé, quando ele falou que o mundo ia se acabar em água, e como é que foi? Bebiam, casavam, dando em festa, fazia de tudo, e aí chamava de chacota lá o velho Noé, fazendo ali a arca, mas a mensagem estava dita, né? Até aí tudo bem. Também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé, ouvindo a voz de Deus, falou-se: entra na arca tu e tua família, né? E que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, irmão, é uma analogia. Precisamos de estudar a Bíblia. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí o versículo 40, que é o nosso ponto-chave. Então 2 estarão no campo, um será tomado e a outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vamos aqui. Aqui tem um casal, Fábio, a irmã Francisca e o Fábio. Eu e a Vera. O irmão é casado. O irmão e a irmã são casados. Estou falando em termos de casado. O que a palavra de Deus está dizendo aqui a priori? Que um de nós vai ser levado, e a esposa ou o esposo vai ficar. Esse é o entendimento. Mas no final nós vamos aprendendo a respeito disso. Por quê? Porque Cristo não vem e não faz nada às escondidas. Cristo não vem assim, preste atenção para mim. Cristo não faz nada, ele faz tudo às claras. Tudo. Porque ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele tem a sua palavra. Por isso que eu falei ontem da imortalidade da alma. Em João 5,39. Examinai as Escrituras. Nós temos que examinar a Escritura. Agora nós vamos estudar mais um pouco. De onde saiu essa ideia do arrebatamento secreto? A senhora White, falando a respeito disso,
ela fala no Mensagem Escolhida, volume 3, página 355, diz o seguinte: nenhuma palavra na Bíblia diz que Jesus virá secretamente. Então, de onde veio essa ideia? Primeiro, meu irmão, essa ideia veio no ano 1830. Port Gaskell, na Escócia, Margaret Magnol, uma menina de 15 anos, presbiteriana, fica doente e entra em transe e ela tem uma visão e diz que Jesus viria 2 vezes. Ou seja, eu vou explicar para vocês, no mundo pentecostal, Jesus vai vir 2 vezes simultaneamente, então neste caso seria 4 vezes. Então ela está dizendo ali que Jesus vem, leva, arrebata a igreja, e aí fica o povo que não se salvou, tem 7 anos, 3 anos e meio para se arrepender. E o que diz a palavra de Deus? Nós vamos estudar a palavra de Deus, atente aí, porque esse é um assunto muito bom. Ela disse que ela teve uma visão que Jesus viria 2 vezes, primeiro em secreto para levar a igreja, depois visível para julgar o mundo. Edward Lincoln, em 1830, pastor famoso em Londres, ouve Margaret e começa a pregar isso. Funda a Igreja Católica Apostólica. Não é a Igreja Católica que nós estamos falando, é o pai do movimento pentecostal moderno também. A senhora White, falando isso no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 104, ela diz: Satanás tem uma religião espúria, ele imita a obra de Deus. As visões de Margaret foram rejeitadas até por líderes do próprio movimento de Invrig, por serem confusas e contradizerem a Bíblia. Por isso, meu irmão, Mateus 22, versículo 29, que corrobora com Marcos 12, 24, é muito bem claro: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem adventista errando as Escrituras. Quando eu fiz essa pergunta lá na igreja, 10 pessoas acreditaram nesse tipo de teologia do arrebatamento secreto. Depois que eu terminei, eles foram lá na porta e me falaram o seguinte: alguns falaram, irmãos, eu ainda não tinha estudado sobre isso. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Agora vamos lá. Se Jesus, vamos trabalhar na hipótese dessa segunda vinda, 2 vindas. Eu anotei também aqui um conhecimento a respeito desse movimento que aconteceu em algumas igrejas protestantes dos Estados Unidos no século XIX e início do século XX. Se ficou conhecido como Avivamento da Rua Azusa, ocorrido em abril de 1906, há 120 anos na época dele. E em 1967, aqueles 2 irmãozinhos lá da Assembleia vieram para Belém e fundaram ali um avivamento a respeito disso. Por isso que é bom você estudar a Bíblia, porque muitas vezes você passa em frente de uma igreja pentecostal, como eu já fui, e eu também já entrei numa igreja pentecostal, e vim. Amanhã nós vamos falar sobre o assunto, mas amanhã eu, em nome de Jesus Cristo, eu vou ceder para o irmão Daniel, se ele quiser. Ele vem, é o irmão Daniel, né? Ele? Não é o pregador da semana, não? Eu achei que era. Amém, então. Somos parentes, também eu sou Lima. Então veja, irmãos, que esse sistema você tem que analisar dentro do contexto bíblico. Por quê? Porque muitas pessoas vão perguntar: por que vocês adventistas não acreditam no arrebatamento secreto, se é muito bem claro para eles, 24, 36 a 40. Aí você tem que estudar, irmão. Como eu fiz uma vez com uma irmã da Assembleia de Deus, que ela perguntou para mim a respeito desse assunto, e também por que ela não falava línguas estranhas. Línguas estranhas é amanhã, mas hoje é sobre arrebatamento secreto. Estudamos e ela se batizou e ela está na nossa igreja ainda hoje. Então veja que o estudo da palavra, ela é clara, meu irmão. Por que ela é clara? Porque o Espírito Santo percebe que você está obedecendo. Veja que Atos 5,32 é muito bem claro que Deus outorga o Espírito Santo para aqueles que lhe obedece. E qual é o patamar de obediência? Os 10 mandamentos. Nós aprendemos nessa lição o pecado, o evangelho e a lei. Vimos a funcionalidade da importância da lei e vimos o terror que é o pecado, a perca desse relacionamento. Então, quando você perde esse relacionamento com Deus, você também perde o relacionamento de estudar a palavra de Deus. John Nelson Darby, em 1800 a 1822, fundador da Igreja dos Irmãos de Plymouth, na Inglaterra, ele prega a ideia de Margaret Wingfield e cria o sistema chamado
dispensacionalismo. Depois nós vamos falar sobre isso. A invenção de Darby, duas vindas separadas, uma secreta e outra visual. Agora vamos lá no livro de João, vamos estudar a Bíblia, nós lemos agora, vamos lá em João, capítulo 3, versículo 16, você está em Mateus, agora você vai em João 3,16. O que diz aí? 3,16, passagem muito conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo que nele crê, mas tem o quê? Essa vida eterna, ela foi concretizada no cartório do céu através da morte de Cristo Jesus no monte de Gólgota, lá no monte da caveira. Portanto, que você nesta manhã, que está nos visitando, conhecendo a palavra de Deus, através da minha fala, o Espírito Santo, ele movimenta você para o entendimento. Então Deus te amou tanto, não importa o que você crê, qual é a tua fé, Ele te ama tanto, independentemente da tua fé ou da igreja que você congrega, Ele te ama tanto que Ele preferiu morrer. Aí você corre para o livro que nós estudamos durante a semana sobre o pecado. O que é o pecado? 1 João 3,4 diz o quê? O pecado é a transgressão da lei, é uma afronta à lei de Deus, ao caráter dele. E quando nós cometemos o pecado, falando de um modo geral, quando nós cometemos o pecado, nós quebramos esse relacionamento. Mas aí você corre para a Bíblia e está lá escrito em Romanos 6,23, o salário do pecado. Então você e eu temos que morrer. Temos que morrer. A morte eterna. Você tem que morrer, eu tenho que morrer, mas Deus te amou tanto, está falando da morte eterna, mas Deus te amou tanto, que Ele preferiu morrer em meu lugar e deixar você ao direito da escolha da vida eterna. Isso é amor incomensurável. Como esse amor incomensurável vai vir em forma secreta? Ele virá em forma de uma analogia de um ladrão, porque quando nós estamos na nossa casa, o ladrão não vai dizer, olha, dia 6 de junho eu vou lá na tua casa roubar. O que vai acontecer comigo? Eu vou me preparar. Assim é a vinda de Jesus, nós não sabemos a hora exata. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Vá lá no livro de Mateus 24:30, Mateus 24:30. Diz o seguinte: então aparecerá o quê? No céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. Começamos a quebrar a teologia do arrebatamento secreto aí. Começamos a quebrar. Quando ele vier, vai acontecer o quê? Nós, todos os povos e nações e língua, nós veremos o quê? É o irmão Lima do Correio, né? É agora que eu estou vendo, rapaz, tá de óculos. Que legal. Prazer em ter você aqui. Então veja que ele vai vir com poder e glória. Todas as nações lamentarão. E aí você corre agora para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Uma passagem muito conhecida, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Até quantos transpassaram? Quem são esses que transpassaram? São aqueles que mataram Jesus Cristo fisicamente. A lança, o tapa, o cuspe, a chicotada, todas essas pessoas, elas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Então até os que transpassaram e todas as tribos dos céus, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Começamos a quebrar aí o arrebatamento secreto. Nós vamos depois mostrar para você quem são essas duas pessoas. Eu e a minha esposa
Entendimento do que eu creio que o arrebatamento secreto será esse: leva um, deixa outro. Eu e minha esposa, nós vamos ter que bater o para o ímpar, quem é que vai para o céu. Porque a teologia de Deus é o seguinte: salvar família. Então, os irmãos aí em Cristo, no mundo pentecostal, eles falam que se tiver dois ali no moinho, ele retira um e deixa outro. E se for um casal temente a Deus? Deus, meu amado, não faz nada às escuras. Mas por que aconteceu esse arrebatamento secreto? Irmãos, é o seguinte: o inimigo, ele tenta deturpar a palavra de Deus. O inimigo tenta desvirtuar aquilo que eu e você crê. A palavra de Deus é clara a respeito desse assunto. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 32. Uma passagem muito conhecida também. Mateus, capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele vai separar, meu irmão. Lembra lá de Mateus 24, no sermão profético, e Mateus 25, ele vai colocar você para cá, você para lá. Dentro da cultura do judaísmo, existia essa questão de cabritos e ovelhas, né? Na separação. Quando o pastor vinha com as ovelhas, os cabritos, ele separava os dois assim para um canto e dois para o outro. E quando Jesus fala isso, eles entenderam que havia uma separação. Não que os cabritos iam ser destruídos, não. Era uma separação no contexto. Então veja que Jesus, ele não faz nada às escuras. A Bíblia de Scofield coloca as notas de Darby na Bíblia, e foi publicado nos Estados Unidos e vendeu milhões e milhões. É por isso que a maioria dos evangelhos crê nisso, porque profelirou a mentira. Lembra lá de Daniel 8,12, que o chifre pequeno, ele derruba uma das verdades por terra, e a mentira profilerou, germinou. Assim é o arrebatamento secreto. Já pensou, meu irmão, nós estamos aqui na igreja, de repente, de 15 pessoas que estão aqui, 7 vão embora, e as outras 7 ficam. Será que eu ficarei? Ou você é um dos que ficarão? Aí Jesus vai para o céu, e como fica a teologia do livro de Apocalipse, capítulo 20, durante os 1000 anos? Aí durante 7 anos, aí é 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, Jesus vem e faz tudo o que deve ser feito. Por que ele vai ressuscitar pessoas? Por que ele vai trazer alguém do céu para ressuscitar e ver? Todo olho verá. O Apocalipse 1,10 é muito bem claro. Todo olho verá. A irmã, no seu livro, ela fala assim: o erro do segundo advento em 2 estágios é um dos mais perigosos enganos dos últimos dias. Por que a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto? Nós temos 4 motivos. No final nós vamos ver a visibilidade. Todo olho verá até quanto os transpassaram. Apocalipse 1,7. Som. Quando você corre para 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, você vê lá como é que a vinda de Jesus é em silêncio. É tanto barulho, meu irmão, que os tímpanos das pessoas que não estavam aguardando Jesus, eles vão morrer e vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles, as pedras caiam sobre eles. Mas nós que aguardamos Jesus Cristo, nós vamos dizer o que Jó falou: eis o Deus em que nós aguardávamos, e ele veio nos salvar. Alarido, vozes, relâmpago, né? Mateus 24, 27 diz: como um relâmpago sai do oriente e se morde até o ocidente. Só o poder de Deus, uma só vinda. João 14, 3, ele é muito bem claro: voltarei e vos receberei de volta para mim mesmo. João 14, 1 diz que não se preocupe, né, lá sobre o temor. Ela diz o seguinte aqui: não há prova bíblica de que ele venha uma segunda vez para resgatar o justo antes da terceira vinda. Existe aí 3 vindas de Jesus Cristo, nós temos que entender. A primeira vinda ele veio, irmãos, e ele veio como criança
Viveu até os 33 anos. Na segunda vinda, ele vem resgatar, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ele veio resgatar os seus queridos que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. E a terceira ele vem para definir e dizer o basta, como está em Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Portanto, é preciso estudar a Bíblia. É preciso. Amanhã você vai entender um pouco sobre línguas estranhas. Assim também como no mundo pentecostal, se você não fala línguas estranhas, primeiro porque a palavra estranha não existe no original, chama-se língua desconhecida. Nós vamos entender um pouco sobre isso. De onde vem essa confusão? Eu estudando um livro de um doutor em teologia sobre pentecostalismo, de igrejas pentecostais, ele disse que esses movimentos que existem, vou dizer isso amanhã, mas eu vou dando aqui já um preâmbulo, que esses movimentos, que essas vozes que falam aí, elas foram detectadas nos terreiros de macumba da África. É pesado isso, é muito pesado, porque é a fé de nossos irmãos lá fora. Mas por que Oséias fala no capítulo 6 que o meu povo está perecendo por falta? E Jeremias capítulo 9, 23 fala: se você quer conhecer a mim, venha a mim, não se glorie no teu poder, no teu conhecimento, venha a mim, conhecer a mim. Jeremias 9, 23, conheça a mim. Nós temos que conhecer Jesus Cristo. É Ele que nos ensina o que devemos fazer. Cristo não brinca com o pecado. Por isso que existe teologia humana, teologia de demônios e a teologia de Deus. De qual que nós devemos? Corramos para a Bíblia. Peça sabedoria, como está em Tiago. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Existe muitas teologias, irmão, mas a verdade ela é única. A igreja adventista ela não tem o poder da verdade, porque a verdade é a Bíblia. Nenhuma igreja tem a verdade como dona. O dono da verdade é Deus. Por isso que João 8,32 diz: se conhecereis a verdade vos libertará. A palavra grega harpazo significa arrebatar, mas arrebatar não significa secreto. Foi isso que está escrito lá no livro de Mateus 24, 36 e diante, e também Atos 8, 39, né? E aí nós vemos aí o perigo que acontece hoje nas igrejas evangélicas pentecostais, e pasmem, veio começar na igreja a católica apostólica romana, a igreja católica, a teologia da igreja carismática. Então veja que o mesmo som, o mesmo tom da palavra que é dita nessas igrejas pentecostais, também os carismáticos estão falando, a mesma sílaba. Entendeu? Por isso que nós temos que estudar na Bíblia. Diz aqui que o perigo do arrebatamento secreto hoje tira o preparo para o sofrimento. Se a igreja foge antes da tribulação, ninguém se prepara para a perseguição. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci, né? João 16, 3. Cria dois planos de salvação. Uma que é a igreja arrebatada e a segunda chance que vai ter. Lembra-se que os irmãos acreditam em duas vinda de Jesus Cristo durante esse tempo do arrebatamento secreto. Então cria-se dois planos de salvação. Então veja que você tem que preparar para o entendimento. Foca no escapismo, não na missão. Gente para de pregar e fica calculando data, mas Mateus 24, 3 diz que daquele dia ninguém sabe senão o Pai. Então Cristo quando falou isso, Satanás está preparando as mentes dos homens para o grande engano final. E um dos enganos é achar que vai escapar sem passar pela prova. Prepare-se, meu irmão, para conhecer a Cristo Jesus. E que nessa manhã você se prepare para conhecer Jesus com a salvação no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas não viva nessa graça desobedecendo, porque o próprio João, no livro de João capítulo 14, versículo 21, Jesus estava 90 anos já lá no céu, quando João escreveu essas cartas de João, e o João Evangelho e o livro de Apocalipse, lá na igreja de Éfeso, João escreveu João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu e o meu Pai nós nos manifestaremos a Ele. Percebe por quê? Porque a lei de Deus, ela nos mostra o pecado. A palavra de Deus nos mostra alguns assuntos itinerentes à nossa salvação. A nossa salvação. Por isso que Cristo não brinca com o pecado. Deus não brinca com o pecado. O Pai não brinca com o pecado. Por isso que Jesus fala em João 14,15: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Se o mundo está dizendo que foi abolido. Rejeita a segunda vinda extra. Só existe uma vinda visível. Hebreus 9:28. Assim também Cristo aparecerá a segunda vez. Prepara-se para ficar na terra até o fim. Apocalipse 14:2 diz: aqui está a perseverança dos santos. Deus protege, não esconde. Vigie, Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Quando o Senhor aparecer, todo olho verá, e ele não virá para levar um povo secreto, ele virá levar o povo que estava aguardando ele. Eu gostaria de terminar aqui lendo para você. Há muitas passagens a respeito disso, mas eu queria ler para vocês aqui o que aconteceu em Atos 2. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim: Jesus parou o povo, os 12 discípulos. A bem da verdade eram os 11 discípulos, faltava ainda o outro se incluir. Mas ele disse para ele: olha, aguarda, vocês ficam na cidade, vocês ficam aqui na cidade, porque eu rogarei ao Pai e Ele vai mandar o Consolador para vocês, que seria o Espírito Santo. Então eles ficaram nesse inteirinho até o Pentecoste, 50 dias. Por isso que fala Pentecoste, 50 dias. Nesse momento eles estavam reunidos dentro de uma sala como essa aqui, e cada um discutindo, falando: está demorando demais, eu quero ser o primeiro, tal. Aí Pedro, ele lembra assim: nós não lembramos da promessa lá, que está escrito no livro de Lucas, aqui ó, Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quem seria isso? É uma promessa do Espírito Santo. Passa-se os 50 dias, eles oram, e de repente, aqui no ato do livro 2, diz o que? Atos 2, diz que, a partir do versículo 5: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu-se a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviu falar na sua própria língua. É isso que nós vamos falar amanhã. Então, o arrebatamento secreto, ele está ligado a isso: batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. E amanhã eu convido você para estar aqui a partir das 7h30, para nós entendermos isso. E eu encerro aqui lendo para você o livro de Salmos.